Vamos lá, Soraya, eu queria, muita gente te conhece, né, que está aqui na live, mas tem muita gente também que não te conhece. E eu queria fazer uma breve citação sua, porque o ano passado nós tivemos um grande evento talvez o maior evento de empreendedorismo e cultura de inovação do mundo, né, que é o Web Summit. A gente estávamos na mesma comitiva Lisboa. e aconteceu em Lisboa. E o que aconteceu foi que eu fiquei muito próximo mais da sua sócia, porque vocês tiveram um acordo interessantíssimo que cada uma ficava de um lado e procurariam fazer um network totalmente diferente uma da outra, né? E eu caí no network dela, né? Da Sheila. E não tivemos a oportunidade de conversar em Portugal. Só que esse ano a gente estava em um outro evento de inovação produzido pelo Clube Impulse em Alagoas, né? E a gente se encontrou lá, que foi um momento muito bacana mesmo. E eu senti que você deveria, o quanto antes, vir a Cajazeiras. Desculpa que não está dando certo aqui. Agora voltou. Agora voltou o filtro, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Saiu. Saiu? Então tá bom. Beleza. Então, e achei que poderia trazer você presencialmente para cá, mais cedo ou mais tarde, porque nós somos de uma cidade muito empreendedora, nós somos uma cidade que é um pouco diferente das outras cidades interioranas, nós temos muitas mulheres empreendedoras, e eu disse, não, a Soraya tem que ir para Cajazeiras. Mas veio o Covid, mudou nossos planos, e a gente alinhou a vela, né, alinhou o barco, encontrou uma maneira de você estar aqui conosco. Então, eu queria que, para começar, você falasse um pouco sobre uma introdução sua, o que é que você faz, para todo mundo ficar na mesma página, e dale. Muito bem. Primeiro, Marcelo, é um prazer gigantesco estar aqui contigo. O Nordeste realmente é uma paixão, eu amo, porque sempre que eu vou eu sou muito bem acolhida. E vocês estão vendo que eu estou de manta, de manga comprida, né? Aqui no Sul tá frio. E esse é o Brasil é muitos Brasis dentro de um único país. Então, eu Uhum. sempre me sinto muito bem no Nordeste, então, de certa forma, estou aí com vocês. E, por favor, me convide para ir pessoalmente, porque Sim, sim. assim que der, conexão pessoal ainda é insubstituível. Então, Sim. pessoal, eu digo que eu sou empreendedora por natureza, né? Porque empreendedorismo é uma visão de mundo, é uma conexão com a vida. Ou seja, é entender que tudo tem solução, é ter um olhar positivo sobre as coisas, se caiu, levanta, ou seja, uma atitude perante a vida. Eu sou natural de Florianópolis, resido no Rio Grande do Sul já há quase 15 anos, mas eu sou uma mulher do mundo e apaixonada pelo ser humano. Minha área de formação é na gestão, então graduação, mestrado, doutorado. Tenho mais de 20 anos de experiência como executiva e empreendedora. Tenho experiência internacional, mais de 30 países, estudei fora, morei fora e sempre quis voltar para o Brasil. O Brasil é minha terra, o Brasil é minha pátria e aqui é o local que eu quero ajudar a transformar. Sabe por quê, Marcelo? Toda a minha formação superior, graduação, mestrado, doutorado, ela foi toda federal, toda pública. E a gente Uhum. sabe o nível, o valor disso, né, para a vida de um ser humano e o valor de investimento. E eu tenho Uhum. uma tese que toda pessoa que recebe do país precisa devolver. Então eu tenho quase com uma dívida moral com o nosso país, sabe? Muita gente fala mal, mas eu enxergo grande valor. Claro que a gente tem as nossas crises, como todo Uhum. país tem, e nós somos ainda um país jovem no sentido de maturidade, então a gente tem Sim. muito o que maturar. Não sei eu que estou falando isso, tem vários pensadores que dizem isso. Então é a hora realmente da gente, a nossa geração, abraçar a causa de evoluir e construir o país que a gente quer. Sim. Eu sou hoje cofundadora de uma empresa chamada Sonata Brasil, que é uma empresa de educação que nasce justamente como uma inovação na educação para a gente formar os líderes do presente e do futuro, ok? Todo o Uhum. método que a gente traz para a nossa escola é resultado de 20 anos de experiência de educação internacional e da minha tese de doutorado. Ou seja, eu estudei que para a gente educar os líderes do futuro, a gente precisa desenvolver a humanidade deles. E essa Uhum. humanidade, ela passa por autoconhecimento, entender quem nós somos, os nossos valores, o nosso propósito. A gente tem método para isso. Nós temos um MBA totalmente voltado para desenvolver capitalismo humanista. Então, tem forma de Sim. gerar riqueza sendo mais humano. A gente faz por meio de viagens, experiências pelo Brasil e mundo. Enfim, é uma escola que visa desenvolver o líder do presente e do futuro. Então, basicamente, Uhum. é isso que eu faço e sou apaixonada por empreender. Sim, sim.
Puxa vida, eu acho que casou bem com que a proposta que a M3 também tem. Nós temos dois propósitos que são comungados por todos que fazem parte da M3 Soluções e a gente tenta o tempo todo levar isso para fora da organização, que a empresa é focada em desenvolver pessoas, então todo mundo que está dentro desse empreendimento, ele tem um compromisso em desenvolver com ele e com todo o grupo. E quando a gente fala em desenvolver pessoas, não só é desenvolver internamente, mas também ajudar a desenvolver a comunidade, a sociedade. Acho que as empresas, assim como você falou, a dívida que você sente por ter recebido verba pública na sua educação, nós como empreendedores também temos essa... Eu sempre acreditei nisso, eu falo isso quase todos os dias. Nós empreendedores temos uma obrigação social, né? Nós temos nós temos que assumir isso, nós temos que assumir o protagonismo, nós temos que assumir esse propósito de ajudar o país, né? Então, diante de todas as dificuldades que nós temos, eu acredito que elas estão aí para ser superadas. E o outro propósito, que é muito claro, é que a nossa empresa ela tem que ser agente de transformação na nossa região. É isso. Então, esses dois propósitos são o que nos guia, todas as atitudes que a gente toma são baseadas nisso, são norteadas por isso. Se a gente só decide uma coisa, se ela for para desenvolver nós e a comunidade, a sociedade, e se, consequentemente, contribuir para onde a gente estiver atuando, principalmente no sertão da Paraíba. Então, combina muito com tudo que você está falando. Marcelo. Chega da gente delegar o nosso país para fulano ou ciclano ou uma cidade do nosso país, né? Sim, eu exato. decidi que eu vou fazer a minha parte, por menor que ela seja. O que eu quero trazer com isso, né? Então, no nosso programa de MBA, a gente sempre destina uma bolsa de estudos. Então, hoje conosco está estudando um diretor de uma escola pública que impacta 1.000 jovens todos os anos. Então, assim, o que nós podemos fazer enquanto indivíduos? Chega de culpar. Não tá bom? Trabalha para melhorar isso. E sem pensar no curto prazo. É isso que eu digo, a visão do empreendedor é pensar no longo prazo. A gente construindo hoje, em 20 anos a gente tem um novo país, gente. Esse é o meu convite. Isso é mentalidade empreendedora. Beleza. E a gente acha que fazendo esse pouquinho, vamos conseguir influenciar outras empresas para fazer outros pouquinhos, outros tantinhos, e a gente mudar esse país de dentro para fora, né? E não esperar que a mudança venha de fora. É o exemplo. Eu estava agora, antes daqui, eu estava numa live com a Patrícia, que acabou de entrar para mim, a jornalista que eu mais admiro aqui do Sul, que estava com a presidente da Endeavor. E a Patrícia estava dizendo o quanto é importante a gente ter exemplos. O ser humano, sapiens, ele aprende por exemplo, gente. Então, assim, a gente quer ensinar para o mundo, chega de falar, chega de fake, age. As nossas ações e o nosso exemplo são muito mais fortes do que as nossas palavras. Coerência. Eu acho que a gente está entrando no mundo da coerência, sabe, Marcelo? As pessoas vão comprar de quem tem coerência, de quem age igual a como pensa e como fala. Perfeito. Bom, que introdução, né? Que introdução. Então, lá já na cara. Então, assim, vamos lá. Soraya, eu queria entrar nesse tema que eu acho que ele é muito pertinente para o momento. As mulheres, elas têm sido a maioria, têm brigado, têm vencido. E eu queria de você, na verdade, era uma contribuição justamente para todos, a informação é contribuição para todos, mas principalmente para as mulheres, né? Aproveitar que hoje, pelo que eu estou vendo aqui, o nosso público é extremamente, a maioria feminina, e eu queria sugar um pouco de você, o que é que você poderia extrair do empreendedorismo feminino e para a gente ajudar essas mulheres a tomarem decisões mais assertivas ou sair daqui com uma informação básica, pelo menos, para melhorar seu conhecimento em relação a isso e nós todos melhorarmos enquanto sociedade. Ok. Bom, eu fiz assim bem CDF, né? Eu fiz alguns pontinhos aqui para a gente estar abordando, mas segue o fluxo, tá, Marcelo? Tá bom, vai fazendo perfeito. Perguntas, pessoal que está aqui nos assistindo também. Sim. Então, gente, eu cito aqui alguns pilares fundamentais para a trajetória empreendedora. Como eu falei, assim, eu nasci com esse ímpeto empreendedor, mas eu nasci num ambiente de mulheres que me inspiraram para isso, lembrando da questão do exemplo, né? Minha avó materna saiu da roça,
seja, uma mulher que não tinha estudado e ela saiu, foi a única filha que pôde estudar na capital. E depois estudou, aí depois foi professora. Então, quanto exemplo na história de uma mulher é importante. Então, eu já nasço dentro de um ambiente de mulheres que buscavam pelos seus sonhos. Dentro dos pilares do empreendedorismo feminino, eu vejo que o que mais importante é a gente entender o que a gente entrega de valor para a sociedade e o que as pessoas pagam por esse valor. Então, isso é muito importante. Qual que é o teu diferencial e que as pessoas te remuneram por isso, ok? Segundo ponto que eu vejo, Marcelo, super importante, é a nossa capacidade de venda. Porque eu trabalho com o empreendedorismo feminino não só como empreendedora, mas apoiando outras mulheres empreendedoras. E eu vejo que muitas têm ideias geniais, mas com dificuldade de trazer para a prática, né? E muitas vezes de se vender. Então, assim, gurias, gurias, bem termo aqui do Sul, a gente precisa aprender a se vender. E aqui entra a importância da autoestima, de saber precificar aquilo que a gente vende, né? Então, buscar formação para isso, buscar apoio, a gente precisa saber se vender. Não adianta ter uma boa ideia boa, ideia aplicada e que a gente saiba vender para faturar. Negócio que não fatura não sobrevive. Aí não paga conta, não contrata, não gera emprego e não paga imposto, né? Muito bem. Outro ponto super importante, a gente tem que ter time de apoio. A gente não constrói nada sozinha, nada. Gurias, eu cheguei assim como empreendedora e ainda estamos só no início. Eu vou fazer 40 esse ano. Imagino que ainda vamos construir pela frente. Eu vou ver até os 100 pelo menos. Então, assim, time de apoio. Um bom contador, um bom advogado, gente que saiba te orientar. Porque empreendedorismo, eu digo assim, antes de um empreendedor abrir um negócio, lê o Código Civil para ver as nossas responsabilidades, porque tem gente abrindo empresa sem ter nem noção, né, de proteção de patrimônio próprio, enfim. Então, tem um time de apoio de experts, de especialistas que possam te ajudar na construção de um sonho. Um sonho precisa de estrutura, ok? Nós não podemos ser ingênuas. Esse é o jogo da sociedade. Então, se preparar e ter time de apoio. Sobre sociedade, Marcelo, é assim, ó, eu sou uma mulher de parceria. Eu não gosto de construir as coisas sozinhas. Eu sempre gostei de ter sócios. Quais são os critérios de sociedade? O sócio ou a sócia, fundamentalmente, tem que ter duas coisas. Na verdade, 3. Competências complementares, as tuas, valor alinhado e o mesmo sonho grande. Se a gente tem esses 3 pilares, as coisas fluem. Em alinhamento e respeito contínuo. Toda relação precisa de conversa e diálogo sempre. Não tá bom? Fala. Não bota embaixo do tapete. Porque geralmente as mulheres, não vou falar para não magoar. Fala porque é pior. Com amor, mas fala. Outra questão que depois tu vais trazendo os teus conteúdos, a gente precisa estudar de gestão. Não há negócio que cresça sem o fundamento de gestão. E essa é a tua área, né, Marcelo? Sim. Gestão é uma ciência, tem técnica, tem ferramenta, e a gente precisa cada vez mais se fundamentar nisso, ok? E por fim, eu quero trazer um princípio que sempre me ajudou muito. Faturamento é ego, fluxo de caixa é realidade. Então tem muita gente, eu faturo não sei quanto. Ok, quanto dinheiro tu tem no teu bolso? Quanto dinheiro tu tens para manter o teu negócio vivo? Fluxo de caixa é sangue. É aquele dinheiro na conta que tem condição de sobreviver. O meu negócio, neste momento de pandemia, Marcela, ele está vivo, sabe por quê? Porque eu sou super mão fechada com o negócio. Porque assim, chegou no final do ano, o contador diz, vamos distribuir lucro, segura tanto para me manter viva por 6 meses. Se eu não vender por 6 meses, tem que manter tanto em conta. Dito e feito. Não demitir ninguém, temos fôlego para construir novos produtos, e foi o que a gente fez, né? Então, austeridade no negócio e saber diferenciar a gestão de pessoa física e pessoa jurídica, ok? Então, isso é super importante. Só alguns princípios que eu queria trazer aqui como princípios de empreendedorismo que me ajudaram a me manter vivas até hoje, como empreendedora. Sim. Beleza. Eu quero primeiro dar uma olhada aí no chat, se o pessoal trouxe algum questionamento. Robson poderia verificar para mim. E por enquanto o Robson dessa checada, eu queria trazer um ponto importante para você, porque muitas pessoas tratam o empreendedorismo de uma forma, como é que eu posso dizer, genérica, né, abrangente, e a gente sabe que o ser humano é uma pluralidade, né, e você trata empreendedorismo feminino diferente de empreendedorismo por empreendedorismo. O que diferencia o empreendedorismo feminino do empreendedorismo, na sua opinião, Soraya?
Eu amei, eu amo essa pergunta. Por quê? Porque a gente diz, mas se empreendedorismo é empreendedorismo, por que a gente tem que falar de empreendedorismo feminino? Só Uhum. um exemplo é a gente ter colocado nesta live esse tema e ver a quantidade de mulheres que entraram. Por que Sim. isso, Marcelo? O ser humano ele vai se reunindo por temáticas e por tribos, ok? Certo. Isso é ancestral. Então, quanto mais a gente puder nichar as temáticas, melhor. Por que a gente tem que falar de empreendedorismo feminino? Por quê? Porque existe um passivo histórico, gente. Foram milênios e milênios de história da humanidade, aqui precisaria de uma aula para falar sobre isso, onde as Sim. mulheres não tinham direito mesmo, direito de trabalhar, de estudar, enfim, de tantas coisas. É muito Uhum. recente, nós estamos falando de um século, gente, né, que o Código Civil permite que a gente possa empreender. Então, é muito recente. Esse é um primeiro ponto. Segundo, Sim. as mulheres têm desafios que os homens não têm tanto quanto as mulheres. Vou te trazer só alguns exemplos, isso é pesquisa, tá? Uhum. O primeiro deles é conciliar carreira, maternidade, ok? É o primeiro ponto. Como Uhum. conciliar isso? Então, um empreendedor, ele vive o seu negócio. É Tá. quase 24 horas. Então, Sim. como conciliar todo esse mundo, todos esses desafios? Primeiro ponto. E a gente precisa considerar que ambos são importantes, porque Sim. maternidade é dar continuidade à humanidade, certo? Claro, claro. Segundo ponto, autoestima, Marcelo. As mulheres têm um ponto que geralmente os homens eles têm de outra forma, tá? As mulheres têm um ponto de autocrítica muito grande e Uhum. baixa autoestima. Eu Sim. assessorio, mentoro grandes executivas, mulheres empreendedoras do Brasil todo. E mesmo Uhum. assim, mesmo essas que estão lá em cima, elas dizem, mas será que eu sou isso tudo? Ou seja, esse questionamento sobre o próprio valor. Uhum. Pesquisas apontam que a questão, quanto mais baixa a autoestima, menor a probabilidade da gente crescer na carreira. Então, existem fatores internos que dizem respeito ao universo feminino e que não dizem respeito ao universo masculino, e por isso que a gente tem que tratar de formas diferentes. Um exemplo disso, pesquisa da HP internacional mostrou o que, Marcelo? Uma vaga com os pré-requisitos de competência para o cargo. Um Uhum. homem, isso é pesquisa, um homem que tem, sei lá, 70%, 60% daqueles requisitos, ele se candidata. Essa vaga é minha. Se uma mulher tiver 100% dos requisitos, ela ainda pergunta: será que isso é para mim? Mas será que eu vou? Então, tem aspectos internos que também dizem respeito à história, à cultura, ao modo de educação que a gente precisa trabalhar. Por isso que a gente precisa nichar. Mas isso, Marcelo, eu acredito muito que ele é temporário, ele é momentâneo. É um Uhum. aspecto da nossa geração. Marcelo, eu assistia Cinderela, Branca de Neve, como é que se diz lá, a Pequena Sereia, que perdia a voz para cantar e seguir o homem que ela ama. Hoje os desenhos animados é Valente, é Frozen. Então, por que eu Sim. estou te falando que isso estamos em mudança? A geração que está vindo, que vai ser das menininhas, elas vão estar em outra realidade. Eu Uhum. espero, e daqui a 50 anos não estar mais falando só sobre isso, ok? Sim. Então, nós Claro. estamos num momento de transição. A nossa geração é chamada por uma transição. Nós somos a ponte entre o velho e o novo mundo. Concordo plenamente. Vamos aqui na colaboração, tá? Eu não vou nem para outro ponto, porque tem colaborações muito boas. Primeiro tem um comentário. Olá, Soraya. Prazer enorme conhecer sua história. Recentemente realizei uma pesquisa que também encontra pontos em comum com essas ideias. O papel das instituições na mudança do curso global do desenvolvimento, que é Júlia, é a nossa coordenadora do SENAC de Cajazeiras, tá? Show! Legal. Ela fez uma pergunta na sequência. Soraya, gostaria de saber sua opinião sobre a relação entre o empreendedorismo e o empoderamento feminino. Total. O que é o empoderamento, que é uma palavra muito mal compreendida, né? Uhum. Empower, ou seja, é trazer o poder de dentro para fora. E esse poder de dentro para fora, ele pode ser estimulado também de fora para dentro. Pessoal, a Sim. coragem, ação que vem do coração, ação que vem do nosso aspecto emocional, ela não é Uhum. só interna. Quanto mais a gente tem uma rede de apoio, mais Sim. coragem nós temos. Portanto, quanto mais poder essa mulher traz de dentro para fora, que todo ser humano tem esse poder, Uhum. mais a gente vai conseguir empreender também fora e gerar impacto na sociedade. Tem total conexão. Legal. Temos mais outra aqui. É muito boa.
Empreendedorismo. Nascemos com ele ou podemos adquirir? Luiziana Hum, Brandão. adorei a tua pergunta. Eu acredito no ser humano, mas essa é a minha crença, tá? Que Aham, todo ser humano tem o seu aspecto positivo e a sua força, a sua potência interior. O que que tá. nós precisamos? De um modelo educacional cultural para que essa força venha à tona. Uhum, Infelizmente, ainda temos um modelo educacional cultural, não é só a escola formal, onde sim, geralmente a gente aponta os erros. Tu é burra, mas olha sim. só, teu irmão, comparativo, teu irmão foi melhor. Gente, Uhum, isso não leva a nada. Nós estamos fazendo esse modelo educacional pejorativo de olhar o lado negativo, a gente está deixando de desenvolver os nossos gênios da humanidade. Imaginem, se a gente tem um pintor, um excelente músico e a gente omite isso, a gente não vai trazer à tona essa sim. potência. Então, o que que a Uhum, gente precisa? De um modelo educacional para trazer o melhor de cada ser humano para fora. sim. Muito bom. Uhum. Quer completar? Tem mais Sim. outra. Não, vamos para a próxima. Tá, legal. Então a gente consegue desenvolver o empreendedorismo sim, né? Sim, totalmente. Se a Total, gente, totalmente, esse é o claro, ponto. Esse é o ponto. claro. Ou seja, a gente traz o melhor de cada pessoa para fora, porque a atitude empreendedora, gente, é uma atitude perante a vida. Uhum. Esse é o ponto, não é só abrir um negócio, Negócio né? não, tá. Então, vamos pensar, muitas das nossas avós, bisavós, foram grandes empreendedoras também, não tendo, né, a construção de um negócio, mas com Uhum. poder de decisão limitado. Então, o que que a gente precisa fazer? É despertar o melhor de cada ser humano, ok? Para Uhum, que ele uhum. se conecte com a força da sua vida e exerça o seu melhor fora. Eu acredito muito nisso, Marcelo. Sim. Inclusive, a minha maior referência de empreendedorismo é minha mãe, que é uma mulher. Olha só, que lindo isso. Entendeu? Ela é Uhum, uma pessoa que tem atitude empreendedora o tempo todo. Todo. uhum. Vamos lá. Onde as mulheres mais falham ao empreender, Jussara? Deixa eu pensar. Eu trouxe até alguns dados de pesquisa do Sebrae, tá? Uhum. Existe muita informalidade, tá? 70% das mulheres que empreendem no Brasil não têm CNPJ. Tá. É muita informalidade, e a informalidade, elas muitas vezes impede o nosso crescimento, né? E de aumentar o Sim, impacto. sim, 50% das mulheres registram informação, tá? Das empreendedoras mulheres registram informação do negócio em cadernos, à mão. Não tem acesso a computador, não tem acesso a Excel. Então, para a gente ver como tem espaço ainda para a gente ajudar as sim. empreendedoras e empreendedores como um todo do nosso país, né? Uh, e outra questão é que eu não gosto de trazer muito, e o erro faz parte da jornada, né? Sim, sim. Então, quem não errou, né, Marcela? Tá nós na nossa trajetória, e faz parte, nós Claro. somos humanos. Sim. Então, a questão fundamental, gente, é a rede de apoio e o autoconhecimento. Porque se a gente erra, tu tem gente do lado te apoiando, tem gente do lado te estimulando. E o Sim. autoconhecimento também ajuda muito a gente a sair do buraco, sabe? Sim. Então, eu vejo que talvez o maior erro, no meu ver, é uma mulher não acreditar em si mesma, no seu valor e no seu potencial. Aí nisso a gente precisa de ajuda, precisa da rede de apoio, precisa de gente que nos realmente apoie. Legal. Vamos aqui na. Muito bom, hein? Muito bom. Inclusive, esses dados, eles são. Eu tenho acompanhado também. Uhum. E o Brasil é o país que mais empreende no mundo, né? Mas é também o que mais fracassa, entre aspas, é o que mais fecha negócios, porque justamente existe essa falta de preparação para empreender, né? Falando de negócios, né? Uhum. Uhum. Inclusive nos projetos, nos empreendimentos sociais também. Quando a gente fala em empreender, são CNPJ, seja de qualquer setor, primeiro, segundo ou terceiro setor, né? O Sebrae Isso. traz esses números. Vamos lá. Soraya e Marcelo, gostaria da opinião de vocês sobre a nova conjuntura, bem como novas tendências de mercado pós-pandemia. Yara. Ai, gente, que tema bom. Então, gente, é que assim, cada pessoa está vivendo a pandemia de uma forma, né? Sem dúvida. Mas o que que a gente pode perceber, né? Aqui olhando em termos globais. Toda geração passa por uma crise, toda. Essa Uhum. é a crise da nossa geração. É uma Sim. guerra biológica e o mundo inteiro está junto nessa.
E a gente não pode não considerar, esse é o lado físico. Qual é a metafísica, ou seja, além do físico, qual é o significado, o sentido disso tudo? Não é possível que não tenha uma mensagem da vida dizendo, pessoal, acordem. Por Sim. quê, gente? Qual é a minha crítica para o nosso modelo de desenvolvimento? Não podemos, a sociedade está evoluindo em termos tecnológicos, científicos, extraordinariamente. Mas nunca se viu, Marcelo, o tamanho nível de pessoas com depressão, ansiedade, a base de tarja preta e suicídio. A gente não Sem dúvida. pode dizer que a nossa sociedade está evoluindo, entendem? Então, Sim. assim, esse é o meu entender, minha visão pessoal, ok? Tá. Existe um sinal de que, ok, pessoal, vamos parar um pouquinho e olhar para dentro? Uhum. Será que essa correria toda, ela tem sentido? Tu estás feliz? Tu estás bem? Então é um momento de ressignificação da própria vida. Quanto Sem mais a dúvida. gente olha para a ressignificação, mais a gente vai crescer com esse momento, apesar dos pesares, ok? Então Sim. esse é o primeiro ponto. Segundo, oportunidade para os empreendedores olharem para dentro e ver o que a gente estava fazendo de certo e o que a gente não estava fazendo certo. Porque a crise traz à tona isso. Ok, gente? No primeiro mês, não adianta culpar só o Covid. Ele está mostrando à tona a crise, o que a gente não fazia o dever de casa, certo? E Uhum. assim, de novo, cada empreendedor tem a sua realidade. Tem muito empreendedor que empreende por necessidade, gente. Então, assim, que não Sim. teve formação. Então, tem casos e casos, né? Então, a oportunidade de olhar para dentro, o que a gente pode melhorar. Terceiro ponto fundamental. Uma coisa a gente tem certeza, Marcelo. Eu e qualquer outra pessoa que está olhando, o Luísa Trajano falou sobre isso esses dias. O Sim. futuro, ele é digital e ele é humano. É Uhum. unir esses dois mundos. Quem está Sim. fora do digital, está fora do novo Tá mercado. fora. Na verdade, o digital já estava vindo e agora ele bota a gente com força no paredão, né? E Sim. segundo ponto, tu estás no digital, mas tu tens que manter a relação humana com os teus clientes, com os teus Uhum. colaboradores, ok? Sim. Então, tanto que com os nossos alunos, a gente está ainda mais próximo de todos eles durante esse momento. Então, o futuro, ele é human tech, ele é humano Sim. e ele é tecnológico. Esse, Uhum. na minha visão, é o aprendizado com essa grande crise que a gente está tendo. Sim, sim. Ela pediu aqui minha opinião, né? Eu acho que você já conceituou bem. Eu só quero reforçar esse ponto, Yara, é, que o que a gente está vivendo de transformação, as tecnologias, para ser bem sincero, eu já venho estudando há um tempo e elas já estavam postas, né? Nada que a gente está consumindo de novas tecnologias nesse momento são coisas novas. São Uhum. coisas de, no mínimo, 5 anos atrás ou até mais, né? IoT, inteligência artificial, enfim, tudo que a gente está consumindo agora, essa possibilidade de fazer essa videoconferência, enfim, Uhum. o que a pandemia realmente trouxe para nós foi a possibilidade de adiantar o consumo e o comportamento em relação a isso, né? Uhum. Porque demora um pouco, quando isso não existe uma obrigação de uma pandemia, você vai consumindo aos poucos e a cultura vai mudando gradativamente. Isso Uhum. acontece normalmente. E quando fala de exponencialidade, é quando essa tecnologia ela consegue alcançar essa mudança de cultura o mais rápido possível, né? Uhum. E aí foi o que aconteceu, a pandemia fez. Ela conseguiu acelerar o consumo de tanta tecnologia em tão pouco tempo. Muitas pessoas estavam prontas para isso e outras não. Quando eu digo prontos, não, acho que nem todos estavam prontos, mas no sentido de já estar bebendo um pouco da tecnologia, já está testando um pouco dela e se adaptou com uma certa facilidade. Quem realmente já tinha acesso a esse tipo de tecnologia. E sobre o que a pandemia vai trazer das relações, né, a mudança social, eu também sou uma pessoa que já acreditava bastante nisso, tanto que eu acredito muito no PhD, né, que é o Physical, Human and Digital, que os americanos falam muito, né, eu estudo bastante. Então, eu não acredito num futuro 100% digital. Nós somos humanos e eu acredito justamente no contrário, que a tecnologia vai potencializar a humanidade que tem dentro de nós. Né? Isso é uma coisa que eu acredito muito, porque a tecnologia faz e fez no passado, em todas as revoluções que existiam, seja agrícola, seja ela a industrial, né? Enfim, todas as revoluções que a gente passou, a digital agora, e agora nós estamos vivendo uma pós-digital, na minha opinião. A digital já foi lá no início dos anos 2000, na minha opinião. Verdade. A gente ela sempre mitigou o esforço.
o esforço físico, a automação, assim como foi em todos esses processos de disrupção, em todas as revoluções que já estiveram, inclusive na guerra, que também, querendo ou não, foi uma disrupção, o pós-guerra, pós-segunda guerra. Então, agora é a mesma coisa, no meu ponto de vista, acelerou um pouco isso, as tecnologias estão postas, nós vamos consumir elas, só que elas vão... obviamente tem as diferenças de consumo, né? Ela não é consumida igual no planeta e nem dentro de um país gigantesco como o nosso, né? Um país continental. Não vamos consumir todos ao mesmo tempo com a igualdade, enfim, isso não acontece no mundo. Nunca aconteceu em nenhuma revolução, inclusive nem na escrita aconteceu dessa forma. Quem detinha a escrita é quem tinha o poder, até pouco tempo atrás. Então a gente não pode esperar que seja igualitário, né, esse desenvolvimento da tecnologia. Mas o ponto que eu quero chegar é que quando isso começar a ser absorvido pela maioria da população, o ser humano ele vai deixar de fazer algumas coisas que eram muito manuais e vai começar a focar na relação, né? Então isso vê uma certa abundância no relacionamento humano. É isso. E aqui, Marcelo, eu estou com muita vontade de responder a Cris Jung, que ela diz assim, esse novo normal digital tem profissões que não tem como migrar a essência para o digital, como dentistas, médicos, nutricionistas. Qual a sua sugestão? Cris, show de bola essa tua pergunta. Sim. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que essa crise, ela vai passar, ok? Sim. Então, como absolutamente tudo na vida passa. Então, certamente, encontros presenciais vão voltar, e os serviços presenciais também. Mas qual é o convite aqui, Cris, para todos nós? É sair da caixa. Porque assim, deixa eu trazer um exemplo. Geralmente, serviços de saúde estão, como muitos, né, educação, estavam na sua zona de conforto. O cliente vem até você, senta ali na cadeirinha, faz o exame e vai embora, tchau. A questão é o que tu pode entregar de valor para o teu cliente, paciente, enfim. Se eu fosse dentista, sabe o que eu faria? Adoraria ter um dentista assim. Uma pessoa que cuidasse de mim. Uma pessoa que tivesse a agenda de quando eu fui, que me desse atualização, que me mandasse dicas por Telegram, que me mandasse um kit de pasta de dente, escova de dente, quando ela visse que acabou, porque a gente vive correndo, né? Sim, que mandasse dicas, eventualmente, compre um pacote. Você paga R$10 por mês e ganha desconto de tanto na próxima consulta. Gente, é esse o convite pelo digital de manter a relação com o teu cliente ou paciente, criar novas formas. Só que para criar novas formas, aqui eu quero dar uma dica, Marcelo. A gente precisa desconectar desse monte de informação negativa. Sim. Importante saber o que está acontecendo, mas porque esse monte de informação é vírus na mente, aí tu não cria, ok? Então, o convite, gente, é o que eu posso fazer de diferente como prestador de serviço para o meu cliente, ou paciente neste caso, e estar mais perto dele. Esse é o convite, via os digitais. Mandar dicas. Pessoal, tem essa informação aqui, que isso aqui faz mal para os dentes. Estou dando um exemplo, né? Sim, então, claro. Fica aqui esse convite de como fortalecer a relação com o cliente ou paciente via o digital, entendendo que tudo isso vai mudar. E eu tenho visto vários profissionais, cabeleireiros de beleza e tal, fazendo voucher. Então, tu cobra antes com desconto e assim que a pessoa puder, ela vai e faz o atendimento com desconto. Tu mantém o teu fluxo de caixa. Sim, sim. Na verdade, como eu te falei, eu acredito que o digital é o meio para tu entregar a tua humanidade só. É isso! E é o eu vou te dar um exemplo aqui. Da zona de conforto. Vou te dar um exemplo. A minha mãe tem uma fábrica de confecções e a gente está confeccionando máscaras, né? Porque as pessoas estão precisando e tal. E aí, a gente colocou um pouco de tecnologia em fazer máscaras de algodão. Que é esse cartãozinho que eu acabei de lembrar aqui, ó. Tá vendo que ele tem um QR Code? E nele tem os valores da minha família e os valores da fábrica, que são os valores da minha família, que é honestidade, humildade e responsabilidade. Então, ela compartilha com todos os clientes. Quando você dá o QR Code aqui, você vai para as mídias dela e em todas as pessoas ela agradece e ainda compartilha os valores, que é muito importante para a gente. Então, a gente fez uma pesquisa de satisfação via QR Code também, obviamente, porque a gente inseriu tecnologia em fazer máscara de algodão. E todo mundo avaliou e quando a gente verificou, todo mundo entendeu que a gente realmente citou essas palavras, né?
honestidade, humildade, responsabilidade e cumpriu todos os acordos. Então, os valores foram combinados com as respostas das pessoas, que foram mais de 100, e a gente... E aí usou... E é simples demais. É um cartão que usa tecnologia para chegar numa coisa bem bacana no smartphone da pessoa e mostra a humanidade. Então, não é tão difícil você começar a pensar como você pode inserir tecnologia nas pequenas coisas, mas o que importa por trás é quem te entrega aquele serviço, ou aquela solução, aquela proposta. É isso. Entendeu? E veio mais uma pergunta aqui, uma menina, tá, Soraya, já tá virando consultoria essa live, mas eu já tô com um monte aqui, com um monte de pergunta aqui, vai lá. O que dizer das empreendedoras de roupas de aluguéis? Aqui a gente está falando de um setor que foi extremamente impactado, assim como o turismo, né? Sim, tem setores que fecharam, gente. Evento não tem, né? Então, realmente, tem empreendedores que estão sendo extremamente impactados e que, olhando o foco do negócio, não tem muita solução. Então, assim, a minha dica é, gente, em momentos como esse, precisa realmente se rever por completo. Por isso que aqui é importante, gente, também para os empreendedores, quando possível, fazer um caixa, ter uma reserva financeira. Eu sei que nem sempre é possível, né, gente? Mas quando for, porque justamente essas reservas são importantes para momentos como esse. Até porque tudo vai passar. E, gente, quando passar e liberar geral, imaginem a vontade das pessoas viverem. Imagina a vontade das pessoas de fazer festa. Né? No Brasil, então, nós vamos ter carnaval o ano inteiro. Enfim, o que eu estou querendo trazer? Que tudo isso vai passar. E para momentos como esse, a gente precisa ter reserva. Obviamente, nem todos conseguem, se for possível. Mas espera um pouquinho. Última dica. Aqui a minha dica para ti, Liz, é o seguinte. Os boletos continuam vindo, né? Então, minha cara, em momento de dureza, o que eu faço de coisa boa e que as pessoas pagam por isso? Eu vou te dizer, se o meu negócio quebrasse, sabe o que eu faria? Eu ia estar cozinhando. Gente, eu não tenho medo. Porque eu sei trabalhar. E eu não tenho apego. Tanto que meu negócio eu tive que reconstruir por completo. Toda a educação era presencial, a gente está no digital agora. Sim, então, eu lembro que você falou. E essa é a atitude empreendedora. Beleza, não tem solução. Por onde eu tenho que ir? Porque a conta continua vindo, né? Então, é essa atitude. Assim, tem coisas que não tem, gente. Tem que realmente repensar com calma para depois retomar. E vai voltar, gente. Volta com tudo. Não sei quando, ninguém sabe. Mas volta. Sim. Bom, vou seguir aqui a sequência, tá? Nós temos aqui a da Graça Brasil. Soraya, você acha que o modelo educacional melhor é o profissionalizante? O que você acha? Eu vejo que é humanizante. Humanizante, claro. Sim. Porque sabe o que ocorre, gente? Não adianta fazer uma formação apenas profissional se a pessoa não sabe nem quem ela é. Então, a gente bota a criatura dentro de um curso técnico e ela nem sabe quais são as forças, os talentos, os valores. Quando eu falo em humanizante, é esse ser humano entender aonde é que está a humanidade dela, onde é que estão os verdadeiros talentos e a própria vocação. Eu acredito muito nessa preparação para depois fazer a escolha profissional. Primeiro ponto. Segundo, gente, o novo profissionalizante, ele tem que envolver a tecnologia e o digital. Eu quero saber onde é que tem um projeto de Estado, de nação, para a gente formar os nossos jovens para esse mundo. Porque essa é a nova alfabetização. Sim. Gente, pesquisas mostrando que faltam 600 mil pessoas para preencher vagas até 2024 em tecnologia só no Brasil. Sim. Então, isso é empregabilidade, isso é dinheiro injetado na economia. Quem que está formando esses jovens? Porque se não for daqui, vamos contratar da China, de outros lugares, da Índia. Chega, né? Então, aqui vem muito da minha crítica, né, em termos de pensar a educação do futuro. Ela é humanizadora com tecnológica. E, claro, e depois vem as suas vocações de saúde e outras áreas. Sim. Mas essa é a base, Claro, vamos lá. Temos um aqui muito interessante. Aline, eu acho que você lembra dela, aquela advogada lá em Portugal. Não sei se você lembra dela. Sim, lembro. Tá, então. A Aline, ela colocou: poderia comentar sobre as dificuldades das mulheres conseguirem financiamentos para começar seus negócios com planejamentos devidos? De conseguir financiamento, é isso? Você poderia comentar sobre as dificuldades das mulheres conseguirem financiamento para começar seus negócios com os planejamentos devidos.
de forma Ok. planejada, né? Porque tem toda a questão de buscar recursos, fundos, investimento, Sim. etc. E as mulheres Então, às vezes têm uma dificuldade, às vezes não, tem uma dificuldade imposta para as mulheres. é verdade. Assim, eu não posso compartilhar porque eu nunca tive experiência de buscar empréstimo e fundo, tá? Eu sempre Tá, fui da visão muito de gerar, construir aos pouquinhos e ir investindo com o próprio dinheiro da empresa, tá? tá, Essa foi sempre a minha lógica empreendedora, sim. porque aí vem o autoconhecimento e o A minha perfil. também, a minha também. O São meu coisas. perfil, ele não é de risco, tá? Eu tenho um Sim, perfil muito mais conservadora de investimento. sim. Então, tanto que o meu negócio, eu sempre comecei dentro de casa. Aí foi Uhum, crescendo, aí fui injetando dinheiro do próprio negócio e assim vai. tá. Então, não sei de experiência, mas eu sei de ouvido, tá? Uhum, Primeiro, a necessidade, como a própria Aline coloca, né, de sim, planejar, de ter um bom plano, né, financeiro, sim. porque empréstimo, gente, esse dinheiro tem que voltar. Então, tu trabalha para pagar o empréstimo, juros e o negócio. Então, tem que ser muito bem calculado isso, né? Eu acho que Aham, cada negócio tem a sua forma, tem o seu estilo, cada um vai encontrar o seu jeito, né? Então, primeiro é claro. saber fazer esse plano financeiro muito coerente, tá? Em base à realidade. Segundo ponto, também já ouvi falar de mulheres que têm mais dificuldade em busca de empréstimo do que homens no banco. Aí vem um Sim. pouco, talvez, do viés. Todavia, tem casos como o Banco Social Grameen Bank, não sei se já ouviram falar, que é o Sim. banco de microcrédito, De né? microcrédito. Uhum. Que é muito voltado para mulheres. Por quê? O Yunus, que foi prêmio Nobel da Paz, ele fundou esse banco chamado Grameen Bank, que é um banco social, né, de Sim. pequenos empréstimos. E ele entendeu que quanto mais gerasse empréstimos, né, para a base da pirâmide, para pessoas de mais vulnerabilidade, sendo mulheres, mais essas mulheres tinham potencial empreendedor e mais poderiam devolver o dinheiro do empréstimo. Então já Uhum. tem pesquisas e entidades, instituições que são mais focadas em mulheres. E está aqui, Aline, uma oportunidade, né? Eu sei que já tem gente se mexendo para isso, de investimento em mulheres, de fundos que estão buscando mulheres empreendedoras. Então, Sim. assim, gente, qual é o ponto? Onde tem desafio, tem oportunidade. Sim. Imagine a quantidade de oportunidade que a gente tem no Brasil, né? Porque é desafio Tá. para tudo que é lado. Então, por Sim. que não, Aline, criar um negócio nesse ramo? Tá. Vamos lá. Pulei duas sem querer aqui, ó. Com esse. Oh, desculpa. Helena, Juazeiro do Norte. Com relação ao empreendedorismo social, as mulheres costumam ser mais bem-sucedidas? É que alguém me ligou e eu tive que desligar. A pergunta é se no empreendedorismo social as mulheres costumam ser mais bem-sucedidas? Sim, se eu aqui quiser pensar, eu digo sim. Os melhores, eu não sei porquê, não sei te explicar, mas isso me veio à cabeça Sim, agora. sim, Os melhores projetos sociais que eu conheço são sim. CEOs mulheres. E eu te... Tá, mas é de empreendedorismo social, né? Essa é a pergunta, porque eu não Social, vi. é Ok. social. A Eu também, resposta é sim. é o que eu sinto, é isso também. É sim, e te digo por pesquisa por que disso, tá? Tá. Outros prêmios nobres, como a Amartya Sen, que desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano, e outros Uhum. pesquisadores apontam que a mulher, quanto mais ela está envolvida em cargos estratégicos, mais contribuição ela vai dar para a sociedade. Por quê, gente? É implícito no feminino a contribuição com o social. Por quê? A primeira coisa que uma mulher instintivamente quer é a sobrevivência da humanidade, porque a mulher é a curadora da vida, Sim, biologicamente falando, ok? biologicamente falando. Isso. Biologicamente falando. E mais o feminino também tem essa força. E tem a distinção entre mulher e feminino, já vou falar sobre isso, tá? Tá. Então, geralmente, a gente vê muitas mulheres como heads de ONGs, de fundações, de projetos sociais, de negócios sociais, porque a gente Uhum. tem esse vínculo. E pesquisas também apontam que mulheres empreendedoras ou executivas, elas geram mais impacto, mais engajamento e mais impacto social. Porque o que uma Sim. mulher quer? Ela não quer apenas ganhar dinheiro, ela quer transformar o mundo. Transformar. É por isso que eu empreendo, ok? E o dinheiro, ele é meio para essa transformação. Então, Perfeito. esse ponto é bem importante. Tá. Desculpa eu te apressar um pouco, mas é porque tem mais duas perguntas e eu queria contemplar todo mundo. Se eu não conseguir, eu vou anotar todas e te mando por Uhum. e-mail, você me responde, eu identifico as Tá. pessoas e mando para elas. Pode ser, eu estou te dando trabalho, mas pode ser. Bora, tamo aqui, Vamos tamo no lá. jogo. Go, 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 go. Tem 10 Vamos, minutos. 10 minutos, vamos lá. Luciana Durbano, uma amiga, grande amiga minha de São Paulo. Você tem algum grupo de empreendedorismo feminino? Se sim, é possível participar? Ai, que amor. Sim, na verdade eu participo de tantos, 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 tantos.
Eu já Mas participei. você tem um? Então, A pergunta é vamos se lá. você tem um. Sim, hoje nós temos, dentro da Sonata Brasil, a minha empresa, nós somos uma escola, então a gente tem um Isso. programa de liderança feminina e carreira, tá? Online, que a gente está nesse curso agora com 200 alunas. E são Aham. dicas muito práticas, é um grupo muito forte. Eu participo também como mentora, professora da escola de você, a gente já impactou mais de 500 mil alunas, tá? E logo, Tá. logo tem um monte de novidade, é um projeto que foi fundado pela Ana Paula Padrão, e pela Natália Leite, que é minha sócia na Sonata. Então, assim, Uhum. tem esses 2 projetos eu recomendaria, mas tem muita coisa legal acontecendo no Brasil e eu estou sempre envolvida com projetos, porque a gente isso nos fortalece e a gente ajuda outras empreendedoras, a gente fecha negócio, é maravilhoso. Tá. Andréa Braga, que é uma grande entusiasta do movimento de empreendedorismo feminino aqui em Cajazeiras. Tá? Uhum. Professora Soraya, a professora falou em mundo digital, desculpa. 30% dos brasileiros não têm acesso à internet. Como resolver ou minimizar esse gargalo? Democratizar o acesso à internet é um grande desafio? Qual é o nome dela? Andréa Braga. Andréa Minha Braga. cara Andréia, nós temos um monte de perrengue para resolver nesse país. Não só de digital, mas a gente não tem saneamento básico. A Uhum. gente tem índices de pobreza, a gente tem um monte de problema para resolver. Lembra que eu falei onde tem problema tem oportunidade? Pois é, o Brasil é cheio de oportunidades. Então, Sim. mais falando do aspecto digital, sem dúvida. Ou seja, a gente não tem como pensar em um país que possa criar uma vertente econômica digital sem infraestrutura. Gente, só nós, quantas vezes dá pau na internet, né? Então é porque Aham. falta estrutura. Então, assim, mas vamos lá, vamos visar no otimismo, né? Vamos Sim. olhar para o lado bom, porque eu estava ouvindo essa live da Patrícia agora, né, do Jornal do Comércio. Sim. Hope the best, but prepare for the worst. Então, Uhum. espere sempre o melhor. É uma frase de um cara lá da Endeavor. Sim. Espere sempre o melhor, mas se prepare também para o pior. Então, assim, o empreendedor está sempre olhando o positivo. Então, esse é o meu conselho. Olha o positivo, ok, falta. Vamos ver se não tem daqui a pouco um empreendedor que queira investir mais em tecnologia, enfim, na parte de estrutura. Sim. Bom, a gente está chegando aqui no final. Queria fazer um agradecimento muito especial a você, porque superou muito as minhas expectativas. Foi uma coisa fantástica. Eu vou colocar aqui o nosso filtro, né? Pela Lana. Vou afastar um pouquinho para pegar a bandeira da diversidade. Ok. Para a gente finalizar. Foi fantástico. Queria muito te agradecer por. Opa, desculpa, cadê o filtro? Aqui. Tá, agora sim. Não, desculpa, tirar o dedo aqui, senão o menino do marketing me manda. Menino, não, desculpa, o nosso CTO, o Robson me mata. E eu queria encerrar agradecendo demais essa oportunidade, superou demais nossas expectativas. Ficamos muito felizes por ter você aqui, esclareceu muita coisa. Você viu que nós tivemos aí uma audiência de aproximadamente 100 pessoas se mantendo desse tanto de tempo. Isso eu vi em pouquíssimas lives aqui, né? Sobre esse assunto, não tinha visto ainda. Por isso que a gente focou nele, porque era algo que não estava sendo abordado nessa chuva de lives que teve aí. A gente também tinha um propósito de não fazer uma live por fazer, queria que as pessoas tivessem vivência, que ela realmente impactasse, que mudasse, entregasse algum valor. E você foi demais, né? Eu não tenho nem palavras para te agradecer, Soraya. Marcelo, eu estou aqui por uma causa, que é uma causa humana. Ela vai para além de uma causa feminina, né? E Sim. eu vejo que quanto mais a gente contribuir, auxiliar as mulheres a empreenderem, mais a gente vai construir o país que a gente quer. Temos um Sim. monte de problema, o professor Márcio está aqui, diz como é que a gente faz para resolver o Sim. problema de jovens que estão em periferia. Gente, Sim. a gente não vai resolver isso amanhã, mas é pensando no hoje, cada um fazendo a sua parte, para a gente construir o Brasil que a gente quer deixar para daqui a 20, 30 anos. Eu confio muito na nossa geração, gente, muito. Obrigada pela oportunidade, eu quero estar aí presencialmente. Não, com certeza. Considere convidada. Minha casa é sua casa. Fique à vontade. E em breve estaremos juntos aí pelo Brasil, nos eventos novamente, tá bom? Uma boa noite, Soraya. Muito obrigado por toda. E um beijo para o Albérico, que está aqui, né? Sim, o Bérico tá aí? Ah, não vi. Obrigado. Não, esse cara é fantástico, né? Adoro. Pois Um beijo, pessoal. O amor sempre beijo, ganha. Love always wins.
Boa noite. Tchau! Tchau.